Está no noticiário. Ontem o Jornal da Band fez ampla reportagem a respeito, é a manchete hoje em alguns jornais. Um juiz federal de Minas devolveu para estaca zero, quase 2 anos depois da tragédia, todo o processo, rigorosamente todo o processo criminal decorrente da tragédia de Mariana. Morreram 19 pessoas naquela que foi considerada, e é de fato, a maior tragédia ambiental do Brasil, e muita gente afirma, não sem desprovido inteiramente de razão, que terá sido a maior tragédia ambiental do mundo. Já tivemos muitas tragédias ambientais, mas esta, pela profundidade e perenidade dos danos que causou, muitos ambientalistas sustentam ter sido a mais grave tragédia ambiental do mundo. 19 mortos. Quase 2 anos depois, o que aconteceu em decorrência desse crime cometido pela omissão, pela corrupção, pela cumplicidade entre órgãos fiscais, quer por propina, quer por fechar os olhos a irregularidades, pela volúpia, pela ganância da Samarco, controladora por por gigantescas empresas de mineração, multinacionais de mineração. O que aconteceu com os responsáveis por isso até agora? Nada. São 21 acusados, 21 réus, 20 deles por homicídio, e até agora continuam flanando na mais absoluta tranquilidade, quer no campo penal, quer no campo civil. As indenizações pagas até agora, a despesa que essa gente teve até agora para reparar os danos causados do ponto de vista material, humano, as indenizações por dano moral, famílias destruídas, patrimônio, memória, tudo que vocês possam imaginar, as indenizações até agora são ridículas, especialmente se você considerar as gigantes envolvidas nesse crime. Vale, Samarco, aquela multinacional australiana, no BHP e tal. Não tem aí empresas falimentares, tem nada, são gigantes do mundo, gigantes globais. Aí vai o juiz mineiro, juiz federal, mete uma canetada e diz o seguinte: o processo está parado, está suspenso e pode ser inteiramente anulado desde seu início, se ficar comprovado que algumas escutas realizadas com autorização da Justiça envolvendo telefones, comunicação dos réus, serviram de base para a formação das denúncias por parte do Ministério Público, depois do prazo que estavam autorizadas para continuar sendo feitas essas escutas. Há um trecho da sentença do juiz, ou da decisão do juiz, dizendo que, baseado na alegação da defesa, que foi ferida a intimidade dos réus. A intimidade dos réus foi exposta com o uso de informações coletadas dessa forma. O Ministério Público Federal alega que nem usou as informações que o juiz alega terem sido usadas, ou que a defesa alega terem sido usadas. O juiz determinou a suspensão do processo até que este aspecto da questão seja esclarecido, mas disse em sua decisão que, confirmada essa alegação da defesa, todo o processo da Samarco será anulado. Teremos aí uma repetição de Castelo de Areia, Satyagraha, tão ao gosto de réus endinheirados, de grandes escritórios de advocacia, de uma justiça que parece olhar com muito carinho para esse tipo de elemento no processo. Qual é a cor do réu, qual é o saldo bancário do réu, qual é o corte do terno do advogado, qual é o sobrenome do advogado, quantos parentes tem no judiciário, quantos parentes de juízes tem nos escritórios e por aí vai. E aí a justiça funciona com uma sensibilidade que é um negócio impressionante. É incrível como a justiça brasileira é sensível, é atenta, é solidária a réus com esse perfil e com essas defesas. Essa é a justiça que nós temos 2 anos depois, praticamente, de uma tragédia que não deu em nada a serem completados em novembro. Vamos aguardar para ver o que nos resta esperar nesse teatro pavoroso, mais uma vez colocado diante de nós.